Olá pessoal, aqui mais uma vez em nosso canal do YouTube, onde no capítulo passado nós falávamos sobre o sentimento de culpa e hoje nós vamos dar continuidade sobre esse sentimento de culpa. E mais uma vez, lembrando a você que ainda não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal, nessa palavrinha vermelha que está aí do lado, inscreva-se. É só você clicar nela e você vai estar sempre, se possível, ativar o sininho para sempre estar nos acompanhando aqui em nosso canal. Como surge o sentimento de culpa? Nós falávamos no outro bloco sobre o sentimento em si de culpa, mas como é que ele surge? Muitos pesquisadores, eles estudavam a forma como surge o sentimento da culpa em nós. Alguns seguem uma linha dinâmica, enquanto outros tendem a ser mais comportamentais. Independente da teoria, independente da abordagem, sabe que o desenvolvimento da culpa inicia lá em nossa infância, lá bem atrás, a partir das relações que nós vamos construindo ao longo do tempo com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos professores, com os nossos amigos, com as pessoas as quais estão em constante relação conosco. Cada uma dessas relações vai moldando a maneira como a criança vai aprender e interpretar cada ação que ela toma diante do mundo. Aqueles comportamentos que uma menina desenvolve e que não atendem às expectativas de um adulto, por exemplo, podem ser interpretados como repressões e caras feias. A forma como cada criança lida com a sensação de ansiedade diante de situações como essa faz com que a personalidade dela seja desenvolvida assim como a culpa juntamente com a personalidade. Imagine uma situação em que um menino com 5 anos de idade derrama o leite no tapete da sala acidentalmente. Há duas maneiras da mãe reagir, ou do cuidador ali corrigir. A primeira delas é olhar para o filho e, mesmo cansado ou chateado, a mãe diz, ou o cuidador diz, que coisa feia, mas não se preocupe, isso acontece. Vamos limpar juntos, mas da próxima vez tente ser mais cuidadoso. A segunda maneira é a mãe ou o cuidador, com raiva e muito cansada, falar para a criança, como você é desastroso, toda vez é a mesma coisa e parece que você não presta atenção. Veja que, no primeiro exemplo, a mãe demonstra que a situação está errada, mas admite uma certa segurança para o filho. Com isso, o menino tem chance de entender que cometeu um erro e ele vai refletir para que nas próximas vezes seja um pouco mais cuidadoso com o leite. Já no segundo exemplo, a mãe está cansada e não consegue saber esperar passar sua raiva, passar aquela situação. Se em vários momentos ela permanecer com a mesma reação, há mais chances do filho entender que realmente ele é realmente desastroso. E ele vai encrudescer aquilo nele, que ele é um desastre. E isso é muito sério. É claro que isso é apenas um exemplo que eu estou utilizando para ilustrar uma maneira como a culpa vai se desenvolvendo em nós e na maneira que nós vamos lidando com ela em diferentes situações diante do mundo. Lembre-se que versus outros acontecimentos ao longo de nossa vida vão mudar a forma como nós enfrentamos e como nós enxergamos as situações que nos afetam. Não há um único fato que resulta na forma como nós vamos lidar com a culpa, mas é uma série de acontecimentos que de forma complexa e interligada forma a maneira de enfrentarmos e enxergarmos como somos hoje e como enfrentar essas situações é a nossa meta. Como lidar com a culpa? Quando mais nos engajamos em certos pensamentos, aumentamos a chance deles permanecerem em nossa rotina. Há muitas pesquisas comprovando o fato de pensamentos tornarem-se hábitos.
Embora muitas vezes nós possamos achar que determinados pensamentos fazem parte de nossa personalidade, a gente tem que entender que temos a competência de mudar os nossos pensamentos e, em consequência, os nossos hábitos, o nosso comportamento. O nosso cérebro tem uma grande capacidade de flexibilidade ou plasticidade. O que isso quer dizer? Quanto mais nos engajamos em novos pensamentos e comportamentos, maior força de criar novas conexões no nosso cérebro vão sendo realizadas. Como resultado, maior a probabilidade de mudarmos os nossos pensamentos, o que vai influenciar na forma como nós vamos enxergar o mundo a partir daí. Então, romper com o ciclo da culpa preocupante e que nos paralisa requer a vontade de estar aberto para um exercício constante de autorreflexão e uma certa, clara, dose de otimismo, mesmo que no momento seja pequeno, mas sempre ter o pano de fundo do otimismo. Começar a mudar os seus próprios pensamentos e comportamentos diante de situações de culpa contribui para o desenvolvimento dessa inteligência emocional. A superação desse ciclo, além de promover uma melhor autoestima e capacidade de expressão, aumenta a nossa capacidade de empatia com o outro, a nossa capacidade de empatia conosco, a nossa autoestima. Assim, reduz a vulnerabilidade, a raiva e, em última análise, nos ajuda a viver uma vida mais satisfatória. Com isso em mente, a gente pode dar algumas dicas de como lidar quando a culpa aparecer. Primeiro, observe os seus pensamentos e como você reage diante dos seus pensamentos. Antes de começar, é preciso entender o que acontece. Quando a culpa vier à tona, pare e observe. Como você reage a esse sentimento? Quais pensamentos vêm à sua mente? Quais as situações que despertam esse sentimento de culpa estão aí presentes na sua cabeça? Se preferir, você pode fazer uma lista com 2 colunas. Na primeira, coloque os pensamentos e na segunda, os seus comportamentos e as suas reações. Antes de começar a pensar em alternativas, desenvolva a capacidade de observar, de observação. Mas uma observação atenta, como sentimento desagradável aparece. Como e quando ele aparece? Mesmo quando a culpa não aparecer, repare os seus pensamentos diante de diferentes situações por 1 minuto, 2 minutos, o tempo que for preciso. Com o tempo, esse exercício vai te ajudar a conhecer e estudar os conflitos emocionais, ajudando a investigar o porquê de você se sentir dessa maneira, se sentir culpado. E aí a gente precisa compreender 2 realidades: a diferença entre responsabilidade e a diferença entre culpa. Responsabilidade é você reconhecer que você é o responsável pelos seus atos. Você reconheceu de fato que você errou. O que você faz daqui para frente agora? Quais são as suas ações de melhoria para evitar o mesmo erro? Isso é responsabilidade. E a culpa é você sentir que precisa controlar ao seu redor. Você precisa ter o controle, porque você não se considera como um ser humano que comete erros, como um ser humano que está sujeito a erros. Pense que você sempre será responsável por suas ações, mas não cabe a você culpar-se caso alguma coisa dê errado. Desenvolva maior compaixão com você mesmo. E o que é isso? Como é que é desenvolver compaixão consigo mesmo? É fácil falar, mas difícil fazer. Será?
Pense aí. Comece a desenvolver um diálogo interno no sentido de começar a aceitar mais a própria humanidade, ou seja, reconheça que, como todos os humanos, os seres humanos, você tem falhas, você tem fraquezas, você sofre com estes erros naturalmente. Você é um ser humano. Pense que você não está sozinho no mundo. Pense que não é só você que erra. Todos nós sentimos a mesma coisa. Desenvolver a compaixão é desenvolver um antídoto para distanciar a culpa e requerer paciência, requerer compromisso. Expanda bastante seu vocabulário consigo mesmo. Pode parecer até um pouco estranho no começo, mas uma maneira de começar a pensar em algo diferente é começar a expandir e cultivar um grupo de palavras novas, palavras de autoaceitação, de elevação da autoestima. No diálogo interno você pode dizer a si mesmo: sinto muito pela sua dor, ou não há problema em se sentir o que você sente agora. Isso passa. Quando nós estamos abertos ao próprio diálogo de sensibilidade conosco mesmo, reconhecemos e aceitamos as mágoas, aquelas mágoas provocadas até mesmo por situações traumáticas que aconteceram no passado, por exemplo. É preciso reconhecer que você agiu de acordo com suas potencialidades, com suas possibilidades, naquela situação, naquele momento específico. Se precisar, não tenha medo de procurar a ajuda de um profissional especializado. Não tenha medo de procurar o analista. Não tenha medo de procurar a pessoa com abordagem específica para te ajudar. Em alguns casos é muito difícil conseguir enxergar e sair desse ciclo paralisante da culpa. Enxergar novas saídas às vezes pode parecer até mesmo impossível. Um profissional especializado poderá lhe dar uma orientação adequada para te auxiliar a sentir um percurso de autorreflexão e a agir diante do problema e a sair desse problema. Escreva uma nova história. Abra uma nova página em sua vida, em seu livro da vida, a partir de um diálogo interno de autoaceitação. Aceitar-se, se aceitar como é. Com o tempo você irá perdoar a você mesmo. Perdoar por seus sentimentos, pensamentos, por suas ações, por suas autoagressões. Entender que aconteceu algo ruim no passado e começar a criar uma nova história a partir de hoje. É uma alternativa que você pode querer seguir. Não é esquecer o que aconteceu, ao contrário, é reconhecer o erro e aprender com a situação. Pegue um papel em branco e comece a escrever uma nova história de sua vida. Nós não podemos voltar no passado para fazer de novo, mas nós podemos reescrevê-lo. Nós podemos, a partir dele, começar uma nova história. Por isso, meu amigo, minha amiga, você tem possibilidades, potencialidades, você consegue. Acredite em você. Acredite naquilo que Deus colocou em seu coração, que Deus colocou em seu pensamento. Você tem um grande valor. Você só precisa descobri-lo enfrentando seus medos. Até nosso próximo encontro em nosso canal. E mais uma vez eu digo, não se esqueça de se inscrever. Deus abençoe.